Seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família nesse momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam dadas ao teu nome todo louvor, toda honra, toda glória, e seja manifestado em nós o teu poder, a tua força, a tua graça. Dá-nos, ó Pai, os dons do temor, da piedade, da fortaleza, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e do conselho. Aumenta em nós o dom da fé, fortifica em nós o dom da profecia, promove em nós o dom da cura dos milagres e conceda-nos o dom das línguas. Ó Espírito Santo de Deus, frutifica em nossa alma o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Obrigado, querido Pai, por ter nos enviado Jesus, teu amado Filho, para a nossa salvação. Ó Jesus, tu, o Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas, sangradas na cruz por amor ao Pai e por amor a mim, a meus irmãos e minhas irmãs. Toca agora em nosso coração, cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, extirpa os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. E que, consagrados pela Tua Palavra, sejamos merecedores da abundância da Tua felicidade. Amém. Queridos, o Salmo 78 nos diz assim: Meu povo, escuta meu ensinamento, presta atenção às palavras da minha boca. Vou abrir a boca pronunciando sentenças, relembrar os mistérios do passado. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos a seus filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que a ensinassem a seus filhos, para que tomasse conhecimento a geração seguinte, a dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão a seus filhos, para porem em Deus sua confiança, não esquecerem as obras de Deus, mas observarem seus preceitos, para não serem como seus pais, uma geração indócil e rebelde, cujo coração foi inconstante, cujo espírito foi infiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não respeitaram a aliança de Deus, não quiseram proceder segundo a sua lei, esqueceram suas obras e os prodígios que lhes tinha mostrado. Diante de seus pais fez milagres na terra do Egito, no campo de Tanis. Abriu o mar para fazê-los passar. Segurou as águas em pé como num dique. Guiou-os de dia com a nuvem e de noite pelo clarão do fogo. Fendeu os rochedos no deserto e deu-lhes a beber água em abundância. Do rochedo fez brotar riachos e fez correr torrentes de água. Mas continuaram pecando contra ele, revoltando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo comida segundo o seu capricho. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Eis que bateu na rocha, escorreram águas e as torrentes transbordaram. Ele poderá dar-nos pão também, ou fornecer carne a seu povo? Assim, quando o Senhor ouviu, ficou irado, um fogo se acendeu contra Jacó, e a cólera explodiu contra Israel, porque não acreditaram em Deus e não esperaram no seu socorro. No entanto, ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover sobre eles maná para nutri-los e deu-lhes o trigo do céu. Pão dos anjos os homens comeram. Pão com fartura lhes enviou. Fez soprar do céu o vento do oriente e trouxe com seu poder o vento sul. Fez chover sobre eles carne como poeira e aves como areia da praia. Fez-las cair no meio do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram e ficaram saciados. Foi satisfeito o desejo deles. Mal haviam matado a fome, a comida ainda estava na sua boca. Quando a ira de Deus se acendeu contra eles, castigou com a morte os mais robustos, abateu os jovens de Israel. Apesar de tudo, tornaram a pecar, não tiveram fé nos seus prodígios,
Então dissipou seus dias como um sopro e seus anos como um terror repentino. Quando os matava, os buscavam, convertiam-se a ele para reencontrá-lo. Recordavam que Deus era seu rochedo e o Deus Altíssimo seu libertador. Mas o adulavam com suas palavras e com a língua lhe mentiam. Seu coração não era sincero com ele e não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, na sua misericórdia, perdoava o pecado e não os destruía. Muitas vezes refreou sua ira e não deixava agir todo o seu furor. Lembrava-se de que eram mortais, um sopro que se vai e não volta. Quantas vezes se revoltaram contra ele no deserto e o irritaram na solidão. Recomeçaram a temer a Deus e a tentar, e ofenderam o Santo de Israel. Não mais se lembraram de seu poder no dia em que os libertou do opressor, quando realizou seus prodígios no Egito e seus milagres no campo de Tanis. Mudou em sangue seus rios e riachos para impedi-los de beber. Enviou contra eles moscas para os devorar e rãs para afligi-los. Entregou às pragas suas colheitas, ao gafanhoto o produto do seu trabalho. Destruiu suas vinhas com granizo, seus sicômoros com a geada. Entregou o gado ao granizo, seus rebanhos ao raio. Lançou contra eles o fogo da sua ira, a cólera, a indignação, a desgraça, todo um exército de anjos do mal. Deixou agir livremente sua cólera, não os preservou da morte, entregou a sua vida à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do seu vigor no país de Cã. Fez sair seu povo como ovelhas, conduziu-os como um rebanho no deserto. Guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu seus inimigos. Reconduziu-os ao seu domínio santo, ao monte que sua mão direita conquistara. Expulsou diante deles a nação, repartiu por sorte entre eles a herança, e fez morar nas suas tendas as tribos de Israel. Mas eles tentaram, com suas revoltas, o Deus Altíssimo. Não observaram seus preceitos, desviaram-se e foram infiéis como seus pais. Voltaram-se como um arco enganador. Com seus lugares altos o provocaram, e com seus ídolos excitaram seu zelo. Deus o soube e se indignou, e rejeitou Israel completamente. Abandonou a morada de Silo, e tenda onde morava entre os homens. Entregou ao cativeiro sua força, e às mãos do inimigo sua glória. Abandonou seu povo à espada, e se dignou contra a sua herança. O fogo devorou seus jovens, e suas virgens não ouviram o canto nupcial. Seus sacerdotes caíram vítimas da espada, e suas viúvas não fizeram lamentações. O Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro dominado pelo vinho. Golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes eterna ignomínia. Repudiou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, a montanha de Sião que ele amava. Levantou alto como o céu, seu santuário como a terra, estável para sempre. Escolheu Davi seu servo, tirou-o do aprisco das ovelhas, tirou-o do ofício de pastor, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com um coração honesto e os conduziu com mão sábia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 78. Narrarei as glórias do Senhor. Um poema de Asaf que inicia com a frase: Povo meu, escuta meu ensinamento, presta atenção às palavras de minha boca. Ele está dizendo para mim e para você que o que será narrado e o que foi narrado durante esse salmo é fundamental para a minha, para a sua, para a nossa vida. Uma frase importantíssima é essa: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos aos nossos filhos. E a partir desta frase se fazem presente muitas questões. O quanto das maravilhas de Deus temos proclamado aos nossos filhos, às pessoas que amamos?
O quanto você tem falado e proclamado sobre a força, o poder, a bondade, a misericórdia de Deus? Será que o que você tem dito é o suficiente para que os outros creiam que Deus é poderoso e que o seu amor é eterno? O que você tem realizado para que os outros percebam que Deus opera milagres em você e através de você? O quanto, apesar das nossas penúrias, temos mostrado aos outros que a confiança depositada em Deus não é mero simbolismo e ficção? Que a esperança vem da alegria de termos nele a certeza de que tudo que possuímos e conquistamos a partir da sua graça e generosidade? Até quando continuaremos sendo indóceis, infiéis e rebeldes ao seu amor? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Você acredita de todo o coração que Deus se manifesta em você? Que em sua vida é grande o seu nome? Que o seu coração é a sua morada e que a sua família é a casa de Deus? Não sejamos incrédulos, desrespeitosos à aliança que Deus tem conosco. E jamais esqueçamos as suas grandiosas obras em nossa vida. Então, para que serviu até agora tudo que o Senhor tem realizado em tua vida? Suas atitudes têm demonstrado compromisso e decisão para uma mudança de vida? Ou ainda tem duvidado do poder de Deus? Será até quando ainda perguntaremos se Deus pode realizar isso ou aquilo em nossa vida? Muito desse salmo tem resumido na oração do Pai Nosso. A oração maravilhosa ensinada por Jesus. Como você tem rezado o Pai Nosso? Tem acreditado perfeitamente em cada palavra? Tem vivido cada frase? Tem proposto cada ensinamento? Como diz a música: eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer e fazer a tua vontade em minha vida. Eu seguirei e irei para onde fores, Senhor. Jesus seguiu o caminho da cruz, o caminho do perdão, o caminho da confiança total nas mãos do Pai. Esse é o caminho que você quer seguir? Você está disposto a seguir por esse mesmo caminho? Pois esse é o único caminho. O caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Como canta a música: vem me seguir, que eu caminho junto com você até o fim. Depois da caminhada, você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender por que é bom servir. Qual a sua resposta a todas essas perguntas? Para que possamos dizer então: tua graça me basta, Senhor. Teu amor me sustenta. No livro do Êxodo, no capítulo 13, 20 a 22, diz que Deus acompanhava o seu povo dia e noite. De dia como uma coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar. Jesus disse que a palavra de Deus é eterna. Ou seja, o quanto você tem seguido as colunas que Deus tem proposto em sua vida. Pedro e Paulo são as colunas da igreja de Jesus. Vamos meditar então 2 ensinamentos, um de cada coluna. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 a 11, ele diz assim: por estes motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não
vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver estas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, São Paulo nos diz: é por isso que não desfalecemos. Ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas visíveis, mas sim as que não se podem ver. Pois as coisas que se veem são temporais, mas o que é invisível é eterno. Que a palavra escrita por Pedro nos norteie para caminharmos durante o dia. E que as palavras de Paulo nos conduzam durante a noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.